Será que esse Enem dos concursos serve para as atividades policiais? Será que esse novo programa que está sendo divulgado, esse novo método de seleção de candidatos para exercer um cargo público, que está sendo chamado de Enem dos concursos, pode ser útil para carreiras policiais, para instituições policiais contratarem as pessoas que pretendem ocupar um cargo público? Veja só, nós temos no nosso país várias instituições de segurança pública e cada uma delas tem suas especificidades, são diferentes, exercem atividades diferentes. A Polícia Rodoviária Federal, de forma geral, realizando o patrulhamento ostensivo das rodovias federais e a questão do trânsito nas rodovias federais. As polícias militares dos estados, realizando a atividade de patrulhamento ostensivo, manutenção da ordem pública no âmbito da sua esfera de atribuição, as polícias judiciárias, federal, polícia civil, que é responsável pela apuração das infrações penais, a polícia federal, aquelas infrações penais que comumente inferem algum interesse da União, e as polícias civis, que têm atribuição residual. Veja só, para quem acompanha o canal e se de repente você seja uma dessas pessoas que já viu alguns outros vídeos, eu já falei sobre a atividade policial. E na minha opinião, é uma atividade que é diferente de várias outras. Cada uma atividade pública, né, principalmente aquelas que estão entre aquelas coisas que são principais a serem oferecidas pelo Estado. Quais são as coisas principais e que o Estado deve oferecer obrigatoriamente, né? Pelo menos saúde, segurança pública e educação, que são serviços públicos essenciais, né? E o Estado tem o dever de conferir esses serviços, né? De oferecer esse serviço à disposição da população. E aí você tem as especificidades. Muito se fala, por exemplo, da vocação que tem que ter para ser professor. Você já deve ter ouvido muita gente falar isso. E é verdade, tem que haver uma vocação para conseguir lidar com o público que está aprendendo, que não é fácil, né? Eu também trabalho como professor, e não é fácil a relação entre discente e docente, entre aluno e professor, não é fácil. Então o professor tem que ter vocação para exercer essa atividade, assim como a atividade relacionada à área da saúde pública. Os profissionais ali devem ter vocação. Não basta ingressarem nessa atividade somente em razão da contraprestação à remuneração. O indivíduo tem que ter um pouco de vocação, pelo menos para desenvolver de forma satisfatória aquela atividade. Sabe por quê? O contrário vai gerar um profissional insatisfeito que, com o passar do tempo, vai se frustrando na carreira e às vezes pode até se prejudicar ou mesmo prejudicar o serviço público. E isso vale também para a atividade policial. E eu posso dizer com bastante propriedade porque trabalho há mais de 10 anos, né, já vou para quase 13 anos aí de atividade do sistema criminal. E a gente vê como, em muitos casos, há pessoas que não são vocacionadas para desenvolverem essa atividade. E a verdade é que isso reflete no serviço público e reflete também na pessoa. Agora vejamos só, esse método de seleção de âmbito nacional, né, para concursos públicos, que está sendo chamado de Enem dos concursos, ele é o mais abrangente possível. Claro, pelas informações que eu vi, até posso trazer uma aqui, como por exemplo essa matéria que foi divulgada no G1. Aqui há várias circunstâncias a respeito desse Enem dos concursos, né, dessa prova abrangente. Claro, vai haver uma parte geral e uma parte específica para que os candidatos interessados em determinado cargo, em determinada área de atividade, escolham realizar as provas específicas visando aquela atividade. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque, por exemplo, na área fiscal, você confere primeiro uma avaliação geral, faz uma avaliação de natureza geral, de cunho geral, depois você submete o candidato a uma avaliação específica para verificar os conhecimentos dele a respeito daquela área específica, a respeito daquela atividade que eventualmente ele virá exercer quando for aprovado. Mesma coisa a área trabalhista, por exemplo, um profissional para desenvolver uma atividade trabalhista. Agora veja só, eu acredito que você sabe, assim como eu sei, que existem atividades que são diferentes. Por exemplo, a atividade administrativa. Uma atividade administrativa, ela é semelhante à atividade de recursos humanos. Muitos órgãos têm um cargo para exercício da atividade de recursos humanos. Então, uma pessoa desenvolve essa atividade nesse determinado órgão e ela consegue desenvolver essa atividade em vários outros órgãos.
Algumas atividades, entre as quais essas três que eu cito, educação, saúde e segurança pública, exigem do profissional para quê? Eu estou falando sobre o ponto de vista daquele que vai receber a prestação do serviço, né? A população, aquele que vai receber o serviço prestado. Precisa que o profissional tenha o mínimo de vocação para esse trabalho. E em se tratando da segurança pública, com toda certeza. Com toda certeza o profissional tem que ser vocacionado. Se você acompanhar aqui no canal, você vai ver que eu já falei sobre, por exemplo, a escolha do cargo por ocasião da realização do concurso. Nós sabemos, por exemplo, que nas polícias judiciárias, civil, federal, normalmente há a divisão em dois cargos que exercem atividades muito semelhantes, só que são diferentes. Tem partes semelhantes, só que elas são diferentes. Atividade de escrivão e atividade de investigador, de inspetor, de agente de polícia. Por exemplo, na Polícia Civil de Rondônia, escrivão e agente de polícia. Inclusive, cumpre observar que nessa lei orgânica das polícias, que foi elaborada recentemente, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ela, a proposta é que haja um cargo só, né? E que, sob o meu ponto de vista, é algo muito positivo. Você não tendo essa distinção entre cargos, é possível adequar o profissional, e aí, sob o ponto de vista de administração pública, né, adequa o profissional conforme a aptidão dele, a aptidão, a habilidade, sim, inclusive a vocação. Porque a atividade operacional, que é a atividade desenvolvida principalmente, por exemplo, pelos investigadores, pelos agentes de polícia, que é a atividade de campo, ela exige uma vocação extraordinária do profissional. Sabe por que extraordinária? Porque uma vez que acontece a infração penal, não há como, para a apuração da infração penal, conforme aquilo que o Código de Processo Penal, por exemplo, preceitua, não há como se adequar à carga horária de 6, 8 horas diárias de trabalho. Né? O profissional precisa mergulhar profundamente naquele caso para que ele consiga esclarecer aquele caso, coletar o máximo de elementos informativos possíveis. E claro, isso é casuístico. Na maioria dos casos que são tratados pelo Estado, que o Estado recebe a notícia da prática de uma infração penal, a maioria dos casos são casos que não exigem essa complexidade. O que não detém essa complexidade, então não exigem um esforço tamanho como esse que eu digo, em que o profissional precisa mergulhar no trabalho para que ele se intere definitivamente e consiga colher os elementos informativos. A maioria dos casos, violências domésticas, por exemplo, em que se tem o autor apontado e a suposta vítima já indicada, por exemplo, as apreensões ou prisões ou capturas que decorrem de auto de prisão em flagrante, ou seja, aquelas capturas que são realizadas em flagrante delito, em que o indivíduo está portando uma arma de fogo, está conduzindo um veículo automotor embriagado. Esses casos, realmente, na grande maioria das vezes, são de menor complexidade, portanto, a apuração deles é mais simples. Pense em um caso, por exemplo, em um roubo, que a polícia militar consegue capturar o indivíduo logo após o crime do roubo. A vítima aciona o socorro policial, a polícia imediatamente vai atender a vítima e consegue capturar em flagrante. A vítima prontamente reconhece o indivíduo, estava sem nada cobrindo seu rosto, né? Inclusive o indivíduo é capturado com o objeto da vítima. Esse é um caso de menor complexidade. Agora imagine, por exemplo, um roubo que se dá na zona rural, em que o criminoso leva o veículo da vítima, leva os bens da vítima e deixa a vítima amarrada. 5, 6 horas depois apenas é que a vítima consegue se soltar, ou porque alguém chega até a residência dela e aí verifica que ela sofreu a prática de uma infração penal e aciona a polícia. Veja, olha a diferença que é. E aí quando se vão atrás então do veículo, às vezes o veículo já foi levado para outro estado, às vezes até para outro país, e ali há a necessidade de um aprofundamento, de uma investigação que vai exigir muito do profissional e exige demais, né, dos investigadores, dos agentes de polícia. Então, na minha opinião, esses indivíduos que desenvolvem essa atividade que é extremamente difícil têm que ser vocacionados, né? Têm que ser vocacionados. E a questão é que não há, de certa forma, um profissional que vá desenvolver apenas essa atividade. Normalmente o profissional exerce a atividade de forma genérica. Ora ele atende um caso de menor complexidade, ora ele atende um caso de maior complexidade. Então os profissionais que são investigadores, eles têm que estar preparados e vocacionados para desenvolver essa atividade nesses casos que são de maior complexidade. Daí a questão de nós refletirmos, né? E aqui eu deixo a minha opinião, que é de cunho filosófico, talvez, ou que parte das experiências que eu vivenciei, de que para o desenvolvimento dessas atividades, como elas devem ser executadas,
Na verdade, até o concurso público carece de um pouco de reflexão, já que os indivíduos, para desenvolver essas atividades que exigem demais do profissional, devem ser selecionados, né, verificando se a sua aptidão e a sua vocação para desenvolver aquela atividade, né, realmente a vocação. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro concurso público, que foi em 2008, para a Polícia Militar. Na época se falava, não sei se ainda se fala muito hoje, mas na época se falava assim, algumas pessoas usam alguns cargos públicos como trampolim. Eu entro nesse cargo público, vou desenvolver ele por um período até eu conseguir um cargo que me pague melhor ou que seja do meu interesse, né? Porque realmente, às vezes, a pessoa nem está só procurando uma melhor remuneração, ela também está procurando uma profissão que a satisfaça, né? Pessoalmente, que ela goste, tenha prazer em desenvolver aquele trabalho, o que é legítimo, né? Qualquer pessoa tem que buscar realmente aquilo que lhes faz melhor. E as pessoas falavam muito disso de trampolim. E aí faz a gente refletir. Na época já se refletia muito e hoje mais ainda. Como é complicado você ter um profissional desenvolvendo uma atividade pública e ele ter aquilo como um trampolim, né? Como algo para que ele rapidamente vá desenvolver uma outra atividade. Por quê? É claro, existe uma carga horária e o profissional deve observar aquela carga horária, já que a legislação estabelece dessa forma. Mas é preciso verificar que, para algumas atividades, apenas o cumprimento do ponto não é suficiente à prestação do serviço público efetivo. É claro que a segurança pública no nosso país carece de um aprimoramento, né, de melhoras, isso vale não somente para a segurança pública, também para vários órgãos, e isso não é só do Brasil, em qualquer outro país do mundo, com toda certeza há sempre um aprimoramento e uma busca por uma melhora, certo? Quero saber a sua opinião. O que você acha sobre esse Enem dos concursos? Será que ele realmente pode ser uma boa? E principalmente, será que ele pode ser aplicado aos concursos de natureza policial? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, beleza? Deixe seu like, se inscreva no meu canal e até a próxima.